Saudações, queridos alunos. Essa é mais uma aula da nossa disciplina de instalações industriais e hoje nós vamos falar sobre dimensionamento de tubulações, tá? Eu espero que não atrapalhe a gravação, né? Estou no ambiente externo aqui, mas qualquer coisa eu edito e a gente corta a interferência do som externo, tá bom? Pessoal, o dimensionamento de tubulações é muito importante para o engenheiro de alimentos, porque as tubulações, muitas vezes, são as que transportam o produto que você está processando, né? Então, assim, as indústrias alimentícias, elas processam sucos, geleias e vários produtos onde o fluido é o produto final desejado. Então, as tubulações, elas precisam ser feitas de um material que suporte várias higienizações com produtos químicos, muitas vezes até agressivos, né? Então, é feito, por exemplo, uma tubulação de aço inox, e então são materiais caros, né? Onde o dimensionamento, se for mal feito, causa um prejuízo muito grande para o projeto, às vezes até inviabilizando o próprio projeto, né? Então, as tubulações, elas movimentam, né? Elas transportam o produto, né, pela indústria e elas são utilizadas em várias etapas, né, deste processo. Os gastos com as tubulações, pessoal, podem chegar até 1/5 do investimento total da sua indústria, né? Então, realmente, um sobredimensionamento nessas tubulações pode causar um prejuízo muito grande, tá bom? Então, pessoal, para a gente fazer o cálculo do dimensionamento de tubulações, a gente pode considerar a tubulação como um elemento hidráulico ou estrutural do nosso projeto, tá? Quando a gente considera ela com elemento estrutural do projeto, significa que você está tratando o tubo como se fosse uma viga, né? Como se ela fizesse realmente parte da estrutura, o que não é o caso, né? Para nós aqui, nós vamos trabalhar a tubulação como apenas um elemento hidráulico. Então, neste caso, nós estamos apenas preocupados em como o fluido vai se movimentar, né, pelo tubo e não realmente nos esforços que o tubo vai sofrer para ele fazer, por exemplo, sua ancoragem, sustentação, né, a flexão do tubo, né. Esses cálculos estruturais a gente não vai entrar no mérito, né, a gente não vai entrar aqui, tá? Não vai abordar aqui nessa aula. Então, para a gente trabalhar a tubulação como elemento hidráulico, a gente pode trabalhar todos esses tópicos aqui. Tá? A gente pode trabalhar o dimensionamento do diâmetro da tubulação, o cálculo da espessura da parede do tubo, a flexibilidade da tubulação, o cálculo do peso, força de atrito, esforço de ancoragem. Esses dois aqui, eles envolvem, na verdade, elemento estrutural, né? A gente pode fazer o cálculo do dimensionamento de componentes especiais da tubulação, cálculo de quantidade de condensado, né, caso a gente esteja transportando vapor, cálculo da espessura e do isolamento térmico, né, caso esse fluido seja aquecido ou seja, né, o vapor que a gente esteja transportando. Tudo isso aqui seriam cálculos especiais dependendo de cada projeto. A gente vai trabalhar aqui basicamente o dimensionamento do diâmetro da tubulação, tá? Para transporte de fluidos, né, em meio líquido, né, para a gente então fazer o dimensionamento apenas com relação à perda de carga desse elemento. Então, trabalhando sempre a tubulação como elemento hidráulico, tá? Na maioria dos casos do problema hidráulico, pessoal, ele é uma função da vazão que a gente vai imprimir no fluido, das diferenças de altura, né, diferença de cota existente entre o ponto onde você está coletando o fluido até o ponto onde você está despejando esse fluido, das pressões disponíveis na admissão e no recalque e das velocidades e das perdas de cargas disponíveis, tá? Isso aqui, para a gente calcular a perda de carga, como a gente já viu nas matérias anteriores, a gente precisa então de saber a natureza do fluido, né? Porque vai depender da viscosidade dele e do material que é formado a tubulação, para a gente fazer o cálculo do atrito. Então, com esses dois elementos aqui, basicamente, a gente consegue calcular a perda de carga através da velocidade imposta no fluido. Joia? Bom, então a gente vai fazer a determinação do diâmetro fazendo a função da vazão ou velocidade do fluido, né? E das perdas de cargas decorrentes do escoamento, tá? As únicas exceções a isso aqui seria quando a gente vai fixar o diâmetro da tubulação através do bocal do equipamento que é conectado a essa tubulação. Por exemplo, vamos supor
que você tem uma tubulação com um comprimento de linha muito curto e você tem que conectar uma bomba que tem um bocal ali de 2 polegadas, por exemplo. Então, assim, quando a tubulação é muito curta, a perda de carga imposta por essa tubulação, ela é muito baixa. Então, você pode desprezar o dimensionamento de tubulação e já adotar o diâmetro do bocal do equipamento, que no caso, né, nesse exemplo que eu estou dando, seria de 2 polegadas. Então, automaticamente você adotaria um diâmetro de tubulação de 2 polegadas também, tá? Só que, como vocês não têm experiência para determinar o que seria, por exemplo, uma tubulação muito curta para desprezar a perda de carga, então não tem como vocês fugirem dos cálculos das perdas de carga, para então ver se realmente essa perda de carga ela é desprezível ou não, tá? Então, basicamente, essa exceção aqui vocês não vão usar, tá? Que seria uma exceção útil para quem realmente já é especialista no assunto, tá? A outra exceção seria fixar o diâmetro da tubulação pelo valor necessário para ela vencer um vão entre os suportes de ancoragem em uma parede, por exemplo, né, ou entre 2 colunas, para que a tubulação não sofra aquela flexão, né, e ela venha a se romper. Nesse caso aqui, seria uma exceção através de um elemento de estrutura, né? E como a gente não vai trabalhar aqui com cálculo estrutural, então essa exceção também não será utilizada, tá bom? Então a gente sempre vai fazer o cálculo do diâmetro da tubulação através dos cálculos da perda de carga por escoamento, que é o que a gente tem feito até então em todos os exercícios, né? E através da vazão, né, ou velocidade do fluido. Tá joia? Bom, só relembrando, a perda de carga ela tem natureza externa e interna, né? A natureza externa resultante do atrito do fluido contra as paredes do tubo e a interna resultante do atrito, né, entre as próprias moléculas do fluido, né? Que seria então o atrito viscoso quando o fluido ele muda de direção. Então há um turbilhonamento dentro do fluido e ele perde então energia fazendo essa movimentação do fluido com ele mesmo, tá? Através do turbilhonamento. Sempre que tem um turbilhonamento, né, que o fluido ele vai em uma direção, depois ele volta no contrafluxo, etc., então você perde energia nesse turbilhonamento. Por isso que sempre depois de perdas de cargas localizadas, há um turbilhonamento, certo? Então, na verdade, a perda de carga houve porque houve esse turbilhonamento, que é o atrito interno do fluido com ele mesmo, tá bom? Então essa é a equação geral, essa é a equação diferencial geral para a perda de carga, né? Como a gente trabalha com constantes, né? Então a gente simplifica essa equação geral para líquidos incompressíveis, fazendo então com que a gente consiga tirar a pressão dessa integral, né? A gente consegue desconsiderar a variação da velocidade, uma vez que a gente pode assumir que a tubulação ela não muda de diâmetro. Então, se ela é incompressível e ela não muda de diâmetro, então não há variação da velocidade dentro da tubulação, certo? Então, a velocidade com que o fluido entra é a mesma velocidade com que o fluido sai dessa tubulação, se não houver mudança de diâmetro, tá? Mas né, a diferença de energia pelas diferenças de cotas, né? Diferença de altura entre os pontos 1 e 2 dessa mesma tubulação. Então, basicamente, a gente consegue, para fluidos incompressíveis, resumir a perda de carga para esta equação número 2, tá? Onde a gente tem apenas a diferença de pressão e a diferença de cota. Bom, pessoal, basicamente, o método para o dimensionamento de tubulações é a gente pegar aquela equação 2 que a gente acabou de mostrar, né? Trabalhar ela para agrupar os termos 1 e 2 nessa equação, e aí a gente obtém essa equação 3, tá? Então, com essa equação 3, a gente vai calcular a energia disponível no fluido, tá? Então, como que a gente faz para calcular essa energia disponível no fluido? A gente vai tomar as piores situações possíveis, que seria quando a gente tem a maior vazão, né, o maior valor de vazão no meu projeto, a menor diferença entre as pressões de entrada e de saída da tubulação, né, a menor diferença de pressão entre o ponto 1 e 2 da tubulação, e os maiores valores, né, para a viscosidade e para a pressão de vapor, tá bom? Esses são os piores cenários quando a gente tem aqui um sistema de hidráulico, né?
Bom, a gente toma também as velocidades econômicas, tá? Então tem uma tabela de velocidade econômica e arbitra, né? A gente escolhe um valor do diâmetro dessa tubulação a partir da tabela de velocidade econômica, tá? Então a gente calcula através da vazão e da equação da continuidade, a gente calcula a velocidade, vai na tabela de velocidade econômica e pela velocidade daquele fluido a gente encontra então um diâmetro aproximado para a gente iniciar os nossos cálculos. Então, a partir desse diâmetro, a gente vai lá, olha na tabelinha, vê qual que é o diâmetro comercial mais próximo dele, escolhe, e aí a gente calcula a perda de carga nesse sistema de tubulação por esse diâmetro e esta vazão que foi escolhida. A partir daí, a gente compara então a perda de carga calculada com as equações da energia disponível, que é essa equação aqui, a equação número 3, quando a gente tem um recalque, ou a equação número 4, quando a gente tem a sucção, tá? A equação 4, pessoal, ela é a mesma equação 3, só que ela foi retrabalhada para que nos pontos 2, né, aliás, no ponto 2, seja substituído esses valores de pressão pela pressão de vapor e a altura do ponto 2 pelo NPSH. Por quê? Porque a gente não tem esses valores na sucção, uma vez que o ponto 2 seria dentro da bomba. Tá? Então a gente não consegue obter esses valores. Caso a gente tivesse, a gente poderia usar essa mesma equação para a sucção também. Tá? Como a gente não tem, normalmente a gente tem esses valores, então a gente substitui pela pressão de vapor e pelo NPSH, tá bom? Então, obtida a energia disponível e a perda de carga do meu sistema, a gente então faz a comparação entre o valor da energia disponível encontrada e o valor da perda de carga encontrada. E a análise é feita da seguinte maneira. Quando a gente tem uma perda de carga, né, um J, muito menor que a energia disponível, significa que está sobrando energia para o fluido se movimentar. Isso quer dizer que a sua vazão ela vai ser maior que a prevista, né, e a pressão de saída, que é a pressão do ponto 2, vai ser maior que a esperada. Então, o seu diâmetro ele está superdimensionado. Tá? Então, você está com folga de tubulação, porque você pode utilizar um diâmetro menor que ainda assim você vai conseguir atender a sua demanda, tá? Se a sua perda de carga J ela for maior que a energia disponível, significa que você está gastando mais do que você tem de energia disponível. Então você não consegue suprir a perda necessária para conseguir atender os parâmetros de projeto. Com isso, a sua vazão ela vai ser menor do que a vazão prevista em projeto e a pressão de saída ela vai ser menor do que a esperada. Isso significa que o diâmetro que você está usando ele é insuficiente. Então o que você precisa fazer? Escolher um diâmetro maior do que aquele que foi escolhido e refazer os cálculos até que a sua perda de carga J for pouco menor ou exatamente igual à energia disponível. Quando há esse balanço entre a energia disponível e a perda de carga, então o sistema está ok. Significa que você conseguiu fazer um bom dimensionamento da tubulação. Tá? Então você tem que repetir esse processo até que você encontre um diâmetro que seja suficiente para atender a sua perda de carga, tá? Com energia suficiente para isso, sem que haja uma sobra muito grande, que é esse primeiro caso aqui. Tá? Quando eu tenho então uma sobra de energia disponível muito grande, ou seja, a energia disponível é muito maior do que a perda de carga, então acaba que eu tenho um sistema superdimensionado. Isso não é bom, por quê? Porque envolve custo, né? Então sempre que eu tenho um sistema superdimensionado significa que você está perdendo dinheiro, tá bom? Então, a partir dessas dimensões, né, normalizadas, a gente arbitra um novo valor do diâmetro até obter um valor de perda de carga imediatamente inferior aos valores, né, das equações 3 e 4. Tá bom? Bom, pessoal, então vamos fazer um exemplo numérico. Tá? Esse é o exemplo número 1, onde a gente tem então um sistema de bombeamento aqui, tá? Que está levando o fluido desse ponto 1,
que é a bomba, até o ponto 2, que é a entrada desse tanque, tá? E a bomba e o tanque eles estão conectados por um sistema de tubulação que tem aqui comprimento L1, L2, L3 e L4, tá? Então aqui tem todos os dados caracterizando esse problema. A elevação aqui do ponto 2 é de 13,7 metros, né? Onde é a entrada da tubulação do ponto 2. Tem aqui a altura do tanque, que foi chamado aqui de HR, tá? De mais 9 metros. Isso vai ser relevante para a gente calcular a pressão aqui de saída do ponto 2, onde eu tenho a pressão do fluido, né? Mais a pressão hidrostática dessa coluna de líquido dentro do tanque, tá bom? Como se trata de um recalque, a gente vai utilizar então a equação número 3. Com a equação número 3, a gente calcula a energia disponível no meu sistema, calcula a perda de carga nesse sistema de tubulação e então faz a comparação até a gente encontrar o diâmetro adequado para o meu dimensionamento. Tá joia? Bom, pessoal, esse exercício numérico número 2 já se trata de um problema na sucção, né? Então vocês percebam aqui que eu tenho um tanque de sucção, onde eu tenho um comprimento aqui L1, L2, né? Um comprimento de tubulação, sendo sugado aqui o fluido por uma bomba, tá? Então nesse caso aqui a gente já vai ter que usar a equação número 4 para fazer o cálculo da energia disponível nesse fluido e comparar com a perda de carga que eu tenho nesse sistema de tubulação por esses parâmetros que foram informados aqui, tá? Fazendo também a mesma comparação entre a energia disponível e a perda de carga encontrada, até que a gente consiga fazer esse equacionamento, né? Esse balanço entre a perda de carga e a energia disponível, tá bom? Pessoal, esse exercício numérico número 3, ele também se trata de uma sucção, onde eu tenho aqui a equação 4 sendo escrita de uma forma diferente, mas é a mesma equação número 4, tá? Então aqui a gente pergunta qual que é o NPSH que a gente tem aqui disponível para que não haja cavitação, né? Então façam aqui os cálculos, encontrem o NPSH e respondam se vai haver ou não a cavitação diante desses parâmetros que foram informados. Tá joia? Segue aqui também, pessoal, algumas referências utilizadas, tá? Que vocês podem recorrer caso tenham dúvidas ou queiram maiores informações, que é o manual de bombas do sistema de bombeamento da KSB, tá? É uma grande fabricante de bombas. No livro de tubulações industriais, né? Do Pedro Teles e do livro Fluidos na Indústria, de Reinaldo Gomide, tá bom? Pessoal, então apresentei para vocês os tópicos sobre dimensionamento de tubulações. Gostaria que vocês fizessem esses exercícios disponibilizados aqui nesta apresentação e que também fizessem a lista de exercícios posta lá no Moodle, tá? E que vocês tirem as dúvidas na aula de dúvidas que está marcada no plano de ensino, tá bom? Qualquer dúvida também que tiver nesse meio tempo, podem entrar em contato por e-mail, né, ou pelo chat do próprio Moodle, tá bom? Um abraço para vocês, bons estudos a todos.